Olá, boa tarde. Começando aqui mais uma live da semana de orientação parental. Bem-vindas a essa live de hoje. Hoje a gente vai conversar com uma das nossas alunas, a Patrícia, que já entrou aqui. Que rápida, Patrícia, amei. A ideia hoje é que a gente converse um pouquinho para falar da experiência de quem participou do curso. Eu acho que ninguém melhor que as nossas alunas para falar, né, como se sentiram e como foi a experiência para elas. Ontem a gente finalizou a turma da Patrícia, a turma 2, então eu vou chamar a Patrícia aqui e já vou começar a dar os meus recadinhos, tá? Vou chamando aqui a Patrícia enquanto isso e... Pronto. Eu preciso dar. Bom, só para lembrar, gente, que hoje já saiu a segunda aula. Oi, Patrícia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Seja Boa bem-vinda. tarde. Obrigada. Seja bem-vinda aqui. A gente ontem finalizou a sua turma, né? E já estamos Isso, aqui hoje para falar sobre o curso. Eu vou só isso. finalizar aqui os recadinhos que eu preciso dar e aí a Tá, gente já bate um papo, tá bom? tá ótimo. Então, só para lembrar que hoje já entrou no ar a segunda aula, tá? Da semana de orientação parental, que tá muito bacana. Sexta-feira entra a última aula. Amanhã a gente faz a live para tirar dúvidas. Então, não percam as lives dessa semana. As lives vão até domingo, tá? Onde a gente vai abrir as vagas para a próxima turma do método APP, tá bom? Se você tá aí assistindo e ainda não se inscreveu, corre lá que ainda dá tempo. Se inscreve pelo link da nossa bio ou pelo site www.orientandofamilias.com.br/semana de OP. Tá bom? Deixa eu ver se eu dei todos os recadinhos aqui. É isso. Nossos encontros aqui serão diários até domingo. Se você tá aí, se você conhece alguém que poderia gostar do assunto que a gente está conversando aqui, manda um aviãozinho para participar da live com a gente, tá bom? Fiquem à vontade também para fazer todas as perguntas. A ideia é que a gente troque o máximo possível nessa semana de orientação parental. A gente também tem trocado bastante lá na comunidade, né? Na comunidade específica, na comunidade do Facebook específica para quem está participando da semana de orientação parental, tá? E também nos grupos de WhatsApp, se você também ainda não tá, entra, porque a gente está se comunicando por lá, informando tudo, mandando as reprises das lives, tá bom? Então é isso, acho que os recadinhos eu já dei, vão entrando aí, fiquem à vontade para participar também. Patrícia, bem-vinda! Obrigada, obrigada Como é pelo que você está? Tá convite. tudo bem aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Agora com dor no coração que acabou a nossa turma, né? Mas ainda tem Pois muito para é. estudar, muitas coisas para estudar. Rolou choro e tudo ontem, gente. Eu e É... Fabrícia emocionadíssimas. Ah, mas foi muito bom, assim, a gente ficou muito feliz de participar, de ter toda essa troca, né? Porque acho que vocês façam tanto conhecimento, mas também façam uma segurança, uma sensibilidade, assim, na escuta também, que eu acho que faz muita falta, assim, no dia a dia, né? Acho que a profissão de psicólogo, às vezes, é um pouco solitária, né? E quando a Com gente se certeza. reúne, ainda mais na pandemia, né? Atendendo online, mas quando a gente se reúne, assim, em grupo e pode trazer, né? Não só as questões do dia a dia, né, do trabalho, sobre desenvolvimento, enfim, sobre as crianças, mas também trazer essas angústias, né, essas inseguranças, enfim. Acho que é muito bom. Sim, Patrícia, eu acho mesmo, nossa profissão é uma profissão muito solitária. Eu trabalhei antes, né? Quando eu me formei, eu já estava efetivada, trabalhava em RH antes, e eu senti muita diferença quando eu fui para a clínica, né? O quanto a nossa profissão é solitária, o quanto a gente precisa estar, de fato, fazendo curso, indo a congresso, porque senão Isso. a gente fica estagnada, né? Uhum. E não avança. Então, Uhum. e não troca, né? Sim, sim. Mas no dia a dia, assim, a gente tem, obviamente, o contato com os pacientes, mas com iguais, né? Com alguém que a gente Sim. possa trocar as nossas angústias, né? A gente possa trocar alguma coisa.
a gente, a não ser que você trabalhe numa clínica ou você trabalhe em Uhum, conjunto com alguém, né? Mas, e agora online também é a opção que eu fiz, principalmente, que é uma opção de atender única e exclusivamente online. uhum. É a sorte que eu tenho a Fabrícia aqui, que eu falo o dia inteiro, entendeu? Vocês podem trocar o dia todo entre os atendimentos, né, na No organização do momento, agora curso. ela tá me. No momento que ela tá aqui no WhatsApp, eu pedi um artigo para ela, você quer agora? Não, tô na Atende live. rápido a demanda. Mas é muito bom, assim, acho que foi muito positivo. Mas a gente vai conversando aí. Sim, me conte um pouquinho, eu queria que você se apresentasse, Tá. né? Que você contasse um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência, como é que você chegou na psicologia. Uhum. Conta um pouquinho sobre você, Então, de eu onde você sempre. é. Tá, eu sou aqui do Rio de Janeiro. É, Na verdade, assim, quando eu busquei a psicologia, eu estava muito em dúvida entre a psicologia e a pedagogia, porque eu sempre me encantei pelo universo infantil, mas acabei optando pela psicologia por acreditar que se eu fosse psicóloga, eu poderia estar também no ambiente escolar, né? E então, desde a faculdade, eu já comecei a me aprofundar mais nessa questão da criança, né? Desse universo da família, de creche, fiz estágio em creche, então sempre tive essa vivência. E aí, no final da faculdade, né, que é aquele momento que você, né, fica pensando para a Fabrícia. É, Não, não estava rindo de você. não. E aquele momento do final da faculdade, né, que é um pouco angustiante, se a gente, para onde eu vou agora, né? Eu tenho que optar, vou para a clínica. Até pensei no RH, mas assim, não é para mim, o ambiente corporativo, não me imaginava naquele ambiente. E aí comecei, e aí fiz a clínica na infantil, né? Escolhi a clínica infantil e comecei após a faculdade a clínica infantil, mas é uma clínica que demora, né? Acho que a clínica, de certa forma, acho que demora até você conseguir construir, né, uma faixa ali de clientes, né, de pessoas que conheçam você, que te respeitem pelo seu trabalho. E aí, nesse período pós-faculdade, eu comecei a fazer um trabalho voluntário em uma instituição. E aí, depois de um mês, assim, é uma instituição, é uma ONG, né, uma instituição sem fins lucrativos, que na época era só era creche e acolhimento de segunda a sexta, só que aí aos poucos depois de um mês, mais ou menos, eles me contrataram como psicóloga. E aí eu comecei a Ah, ficar por legal. um período, aí fiquei 9 horas, depois 18, e hoje eu fico 30 horas. Mas continuei com a clínica, né? Assim, eu tenho essa vivência, né? Você falou de estar, né, solitária, assim, mas eu tenho também essa vivência, assim, de estar com uma equipe, né? Então, eu trabalho nessa entidade de acolhimento com crianças em vulnerabilidade social e Legal, qual é? também Aqui no Rio. é a Obra do Berço, aqui no Rio. E aí Fica trabalho onde? nessa. Fica na Lagoa, aqui na Legal. Lagoa. E na Zona Sul, né? E aí lá tem o acolhimento, né? Que são crianças que estão em alguma situação de vulnerabilidade. Então trabalho bastante com as famílias, né? Também empoderando essas famílias, tentando ajudá-las nesse sentido de como sair de uma situação de vulnerabilidade, né? Trazendo muitas vezes ferramentas, né? E trabalho também na clínica, sempre, né, nunca deixei a clínica de lado, gosto muito desses dois lados, né, de estar mais vinculada com assistência social, mas também na clínica, tem o atendimento, né, no meu consultório, aqui no Maitá. E aí, desde o início, assim, na clínica, eu voltei sempre muito para criança. Sempre gostei muito, atendo também adulto, adolescente, mas com as crianças sempre foi assim o meu vínculo, sempre tive uma facilidade, assim, uma empatia muito grande com as crianças, mas eu sempre digo que para trabalhar com criança não dá só para gostar de criança, tem que estudar muito, né? Eu acho que as pessoas às vezes confundem, né? Ah, não, só gostar de criança, mas assim, tem que ter um investimento muito grande, né, na relação com as crianças, com as famílias também. Acho que, e aí, essa busca das famílias, né, que eu comecei sempre é algo que ficava faltando, assim, sabe? Porque eu atendia criança, fiz muitos cursos sobre criança, a minha formação foi em psicologia positiva, mas eu É isso que também eu ia te busquei, perguntar. a formação foi em psicologia positiva, porque eu sempre gostei muito desse lado de buscar a saúde, assim, né? Não só na psicologia a gente fica muitas vezes na doença, né? Eu falei, não, eu sempre tive um incômodo, assim, mas espera aí, né? Será que a gente também não tem lugar de trazer o bem-estar, de trazer a felicidade, né? De trazer elementos que possam ajudar as pessoas, né? Que elas já tenham e fortalecer esses elementos, né? Então,
olhar por esse lado da saúde mesmo. Então, eu fiz essa opção pela psicologia positiva. E fiz muitos cursos na Gestalt também, tanto quando eu vi que vocês tinham esse pezinho na Gestalt, assim, é algo que eu gosto muito, já fiz vários cursos de Gestalt infantil, né, terapia infantil. E aí Fez com a fui me Luciana? identificando. Eu fiz com a Luciana, fiz dois com a Luciana, aqueles mais curtinhos, e fiz também com a Adriana Ribas. É... Deve Gosto ter se muito, esbarrado assim. por lá, eu fiz todos no Sim, Instagram. pois é, também. Então, aí, depois de um tempo, assim, eu fiz logo que eu me formei, eu fiquei naquele movimento, eu preciso fazer alguma coisa com o meu tempo livre, que eu tinha muito tempo livre. E Aham. aí eu fiz todos os cursos que eu podia imaginar, assim, em relação à criança. Aí fiz muitos com a Adriana e com a Luciana também, assim, acho que são as minhas duas referências, assim, de Gestalt que eu gosto muito também. Aham. E aí foi nesse caminho, assim, né? Eu fui na obra do berço e também buscando a clínica, né? E ampliando esse. Aí também fiz a especialização em educação infantil, porque eu sentia muito assim, acabou que muitas pessoas me buscaram assim na clínica para crianças de uma faixa etária da primeira infância, um pouquinho mais assim, né? Chegava crianças de 4, 5, 6, 7. E sempre minha faixa etária mais ou menos era essa, assim, até uns 8 anos, chegava muito criança para mim, e aí eu sentia falta desse conhecimento das escolas, né? Porque vinha muita questão de alfabetização, muitas questões de professores, né? Do olhar da educação para a criança, né? Vocês falam muito no curso do modelo de infância, né? Da concepção, do modelo mental, né? De criança e de infância. E para mim isso é muito forte, né? Porque assim, lidando com escola, né? Eu sempre, como psicóloga infantil, né? Sempre vou muito nas escolas para fazer essa conversa com as famílias e com as professoras, né? Coordenadoras, enfim. Eu sempre acredito muito nessa parceria de estar no campo, né? Da criança, entender como é que ela está naquele ambiente e sentir nesses contatos, né, uma necessidade muito grande de entender um pouco mais, né, sobre o que é a educação, quais são, né, os modelos que regem a educação, né, quais são os modelos sobre criança, porque eu via muitas concepções, assim, muito fechadas sobre criança, né, muito expectativas, às vezes, que eu entendia como inadequadas, assim, para uma educação infantil, né, de tentar trazer muito conteúdo em um período que não deveria ser conteúdo sobre o conteúdo, deveria ser corpo, descobertas, experiências. E aí fui buscar uma especialização, eu fiz na PUC, essa especialização em educação infantil, e foi muito bom, assim, para mim, porque ampliou também esse leque, assim, para eu entender mais sobre esse campo, né, dessas crianças que eu atendia e entender um pouquinho mais, né, sobre as teorias do desenvolvimento também, que eu senti essa necessidade, assim, até que vocês também trazem no curso, eu acho que isso é fantástico, né? Acho que faz muita diferença quem atende criança ou quem acompanha famílias com esse objetivo, né, da orientação parental, tem que ter essa base, né, do desenvolvimento, senão a gente fica perdido também, né? Como que eu vou orientar uma família se eu não sei o que acontece nessa faixa etária, né? Então, o meu objetivo foi esse também, nessa época, né? Sim, você falou uma coisa interessante que assim, por mais que eu comecei na clínica infantil também, né? Na verdade, eu comecei a psicologia também porque eu gostava de criança, queria trabalhar com criança. E aí, quando você vai para a clínica infantil, você percebe que a relação, o estar com a criança, por mais que o fato de você ter um dom ali, né, de você ter aquela capacidade, de você ter a criatividade ainda Uhum. mantida, a espontaneidade mantida, ajuda, né? Mas a relação com a criança é uma relação diferente, né? Não dá pra gente esperar que a gente se divirta da mesma forma com uma criança que a gente, né, encontra no nosso dia a dia dentro da nossa clínica, né? Então é uma Uhum. postura diferente. E eu lembro do meu início, assim, eu me sentia muito frustrada, muito frustrada. A clínica infantil me trouxe muita frustração, né? Uhum. Porque eu emperrava ali na dificuldade dos pais e eu não conseguia ir além daquilo, né? Eu olhava para aquela criança, olhava e pensava, meu Deus, ela assim, tá relativamente saudável, né? A questão é Uhum. muito mais da relação entre eles, né? E eu, ao mesmo tempo, eu também não sabia o que fazer. Eu sabia que era importante ter eles, né, na clínica, então eu chamava muitos pais.
Mas como a gente fala muito no curso, né? Eu ficava muito no achismo, né? Uhum, Nas minhas impressões, né? E quando isso era questionado, eu não tinha muito como fundamentar aquilo que, né? Que eu estava sugerindo, enfim. E o que você trouxe de fato, algo que eu vivenciei também, né? Para trabalhar com criança, ou para trabalhar com os pais, para trabalhar com uma família, é, é, realmente é um campo de estudo muito extenso, né? Muito uhum, extenso. Você falando aí, né, uhum, da tua experiência enquanto da sua experiência educacional na psicologia, né? uhum, Quantas coisas você buscou, né? Quantos cursos você buscou, que é um uhum, pouco do caminho que a gente fala, que a gente percorreu, né? De ir pegando informação em vários lugares para uhum, então ir se sentindo cada vez mais preparada para atuar, né? uhum, E aí a gente chega no curso, né? A gente chega por isso, depois de te ouvir o teu percurso, assim, eu queria entender o que que te chamou a atenção, né? uhum, Como é que você chegou, o que faltava antes, né? Como é que você chegou uhum. nesse curso e o que que te tocou para você ter a intenção de fazer? Então, acho que foi exatamente, acho que assim, juntando o que você trouxe, né, complementando essa questão que você falou, né, da clínica infantil, desse desafio, né, eu sempre gostei muito, mas ao mesmo tempo tinha essa frustração, né, em alguns momentos de ver, como você colocou, que a criança às vezes estava bem, né, estava caminhando muito bem, a família trazia, e geralmente muitas escolas, né, eu tenho algumas escolas aqui por perto, né, de onde eu tendo, que começaram a me encaminhar, e às vezes eu via que a escola encaminhava uma criança, mas assim, eu olhava para a criança assim, tá, mas essa criança que está chegando aqui para mim, eu acho que ela tem, né, todos os recursos, assim, tá com tudo dentro do esperado, né? E às vezes era um ajuste, né, com a escola, no sentido de uma expectativa de que não estava adequada, né, de entender que essa criança tinha que ficar sentada o tempo todo e que era uma criança com temperamento que não ia ficar sentada o tempo todo, no momento do desenvolvimento que também não é esperado que ela consiga, né, ter Uhum. esse controle, né, de adiar gratificação de impulsos, enfim, controle cognitivo realmente, né, de ficar parada ali corporal, né, ainda tem muita necessidade corporal de movimento. E aí, né, pensando nisso, nessas questões, eu sempre comecei como você falou, fazia atendimento com as famílias, mas senti que estava faltando alguma coisa, assim, né, que poderia embasar um pouco melhor. Aí sempre fui, por isso que eu busquei muito esses cursos, né, também para me dar mais elementos. Acho que a especialização, embora tenha sido em educação infantil, também me trouxe muito, né, embasamento nesse sentido do desenvolvimento, né? Mas na pandemia as coisas mudaram um pouco para mim, assim, eu senti que isso foi muito significativo assim na minha trajetória, porque como eu falei, na clínica você demora até você construir, né, as pessoas, rede de pessoas, né, que vai te indicar, que vai te conhecer, que vai confiar no seu trabalho. Tem todo um processo ali. E estava tudo caminhando assim muito bem. Em 2019 estava muito bem. E aí, em 2020, quando veio a pandemia, suspendeu tudo, né? Eu atendia criança presencialmente e também tinha alguns adultos, adolescentes, mas majoritariamente crianças. E aí, foi naquela semana, né? Logo no início, meados de março, acho que foi dia 13. E aí todo mundo suspendeu, né? Saiu do consultório achando que ia voltar na segunda. E aí, segunda, não, voltei, né? E aí parei por um tempo, assim, acho que fiquei umas 2, 3 semanas, né? Avaliando as notícias, vendo o que estava acontecendo. E depois eu percebi que não ia, né, voltar tão cedo. E comecei a pensar como que eu ia me adaptar a essa nova realidade. E estava muito resistente à questão do atendimento online, porque eu falei, com criança não vai funcionar, não vai funcionar. É outra demanda, né? Como é que eu vou fazer isso? E aí comecei a estudar, né, de novo, entrando nos estudos, o que eu posso fazer, como que eu posso trazer esse atendimento para uma criança de maneira que isso não que isso faça sentido para ela e que faça sentido para mim e para a família também. E aí eu comecei a estruturar esse trabalho, né, online. Algumas famílias toparam e outras não.
E aí foi a minha dificuldade, assim, né? Eu comecei a ver que realmente com as crianças estava fluindo, mas nem todas as famílias topavam, até porque tem crianças que tinham uma demanda realmente assim, crianças, por exemplo, com TDAH, né? Que tem uma demanda de agitação, né? De movimento muito grande. As famílias achavam que não ia fazer sentido, né? Ou estavam mais apertadas também, alguns ficaram desempregados, então teve todo um contexto aí. E isso começou, né, a interferir, né, nesse processo, e aí eu fiquei pensando, né, como que eu vou me adaptar a isso, né, o que eu posso fazer para voltar para o meu movimento de antes, né? E aí, eu acho que eu não sei quando que vocês lançaram a primeira turma, agora eu não lembro. Foi no ano passado? Foi agosto Foi ou setembro. isso. E aí eu fiquei super em dúvida se eu fazia ou não, porque assim, na verdade eu encontrei vocês pelo Instagram da Mariana, né? Da Mariana Da Mariana Psiquiatra, Pizarro. e Uhum. Zizar, e a Mabel também, que eu sigo as duas aqui, não conhecia vocês, e aí elas indicaram, acho que naquelas perguntas, né? Elas indicaram vocês, e aí eu falei, vou ver e tal, e eu me interessei bastante. Só que na época eu estava um pouco apertada, porque eu tinha acabado de entrar em outro curso, que eu via, porque por causa dessa questão das telas, né, da pandemia, eu via que as crianças estavam com uma demanda muito grande por telas, né, por esses pais muito Aham. angustiados com isso e tal. E aí eu comecei a fazer esse curso sobre consultoria de telas, né, para entender qual é o lugar das telas na vida das crianças, como é que a gente podia fazer esse manejo e tal. Mas assim, o curso nem foi essa coisa toda, mas eu já tinha me investido Aham. nesse processo. E aí eu falei, não, vou segurar. Então, aí quando vocês colocaram de novo a segunda turma, eu falei, não, dessa vez eu vou. E aí eu entrei e foi maravilhoso. Assim, acho que foi muito importante para mim nesse processo de realmente adaptação a essa pandemia, né, ao momento, assim, que eu entendi que assim, eu via que o atendimento infantil, embora eu até esteja atendendo presencialmente algumas crianças, ainda não voltou assim a minha rotina de antes, né? As Uhum. famílias ainda estão muito preocupadas e tal. Então, eu acho que a orientação parental, né, não só pelo momento da pandemia, mas também tem esse outro olhar, né, de que tem uma função, né, que eu acho que às vezes é muito mais não é muito mais importante, mas assim, que agrega muito, né, ao trabalho, não só no atendimento infantil, mas também nesse próprio nicho, né, que vocês falam muito, assim, né, de trazer a orientação parental do psicólogo entrar nesse nicho, né, da orientação parental, que eu nunca tinha pensado nisso antes, né, assim, eu sigo muitos Instagrams, assim, de maternidade, pediatras, né, psicólogos, e sempre vejo esse posicionamento, né, de, fulano é educador parental, né, e nunca tinha visto, né, esse termo, orientador parental, assim, e para mim fez muito sentido, né, do psicólogo estar nessa área também, que, como vocês colocam, né, assim, existem muitas mães, né, muitas famílias que estão nesse nicho, mas que às vezes falta esse manejo clínico para algumas situações, né? Acho que esse olhar clínico que vocês trazem, né, que o psicólogo pode trazer, eu acho que para mim fez muito sentido, assim. Sim. E legal, então, que aí você, isso, diante da demanda que você tem hoje, né, com a pandemia que a gente vem falando muito aqui, né, o quanto a pandemia hoje é um ambiente, é uma situação em que se faz necessário, né, esse trabalho. Saíram hoje o conflito familiar, ele é mais forte porque ontem eu estava falando isso na aula, né? Os subsistemas que estão em torno desse sistema principal, que é a família, eles saíram, né? Eles sumiram. E aí, só fica as relações, né? As relações principais, e obviamente terá tensão. Né? A gente brinca assim que uma coisa é tensão numa família em que tem dois pais e um filho. Quando tem dois pais e dois filhos, a tensão vai diminuindo. Três filhos, a tensão Uhum, diminui, né? Se a gente olhar pela visão sistêmica da coisa, né? uhum, Então, isso é muito bacana, assim, de ouvir que é uma adaptação também, né? Uma forma da gente se adaptar a nós, psicólogos, né? A gente sentiu muito inicialmente por conta justamente dessa interrupção presencial, né? Nem uhum. todo mundo estava ali adaptado.
ao atendimento online. Eu acho que principalmente assim, quem já atendia adulto, mal ou bem, atendia um Sim, outro expatriado, né? Alguém que estivesse fora do Brasil, ou fosse de algum outro estado, a gente ainda atendia online ali. Mas a criança realmente foi uma adaptação, uma aprendizagem mesmo, né? A gente precisou uhum, aprender a fazer, né? As sim, crianças sim. também, só que a gente estava aprendendo junto. É, A gente foi adaptando. Aí vocês hoje é, já vê ferramentas, né? Que você pode trabalhar com a sim, criança no computador, que não tinham antes, uhum, né? Então, assim, criou de fato um mundo diferente pra gente, né? sim, sim. Então, é muito bacana ver que essa é uma, assim, que o curso também é uma possibilidade de se reinventar, né? Nessa situação que a gente está. Aí eu Uhum. queria entender com você, assim, o que que te fez dar esse voto de confiança, porque, assim, né, a gente está na segunda turma, a gente está aqui desde julho, mais ou menos, foi quando a gente abriu o Uhum. Instagram. Eu e Fabrício, a gente já trabalha com orientação parental há muitos anos. Né, assim, a gente vem construindo o nosso trabalho há muitos anos, mas aqui no Instagram a gente começou em julho, né? É, Uhum. E aí eu queria entender, saber de você o que que te fez, né, dar esse voto de confiança. Ah, eu acho que foi, assim, acho que o fato de ter encontrado vocês, né, por duas pessoas que eu gosto muito, né, que eu vejo, assim, que tem um conhecimento muito grande, né, ver a fala delas em relação a vocês. Aí eu já fiquei interessada, aí eu fui buscar, né, olhar o Instagram de vocês, e entender o trabalho de vocês. Acho que foi isso, assim, né? A conjunção desses fatores e acho que eu participei um pouco. Eu não consegui participar muito da orientação dessa semana que vocês fizeram de orientação parental, porque os meus horários são meio doidos, assim. Geralmente durante o dia eu não tenho muita disponibilidade às 3, ou eu tô lá na ONG, ou eu tô atendendo. Então eu não conseguia Aham. participar e tal. Mas eu fui Na sua acompanhando o que era turma possível. foi às 18. Ah, Mas mas também é o não é horário um que horário bom. eu tô sempre atendendo nesse horário. Então, eu acho que eu nem consegui acompanhar tudo, mas eu acho que eu assisti uma ou outra, ou fragmentos, quando eu tinha alguma disponibilidade. E acho que foi isso, assim, a fala de vocês, eu via muitos vídeos que vocês postavam, né? Esses vídeos um pouco mais curtos, assim, acho que agrega muito, né? E entendendo, né, a fala de vocês, assim, eu sempre achei muito respeitosa, né? Eu acho que ao longo do curso, as pessoas que toparem fazer vão ver isso também. Sempre buscando esse respeito muito grande à família, né? Sem receitas prontas. Isso é algo que sempre me incomodou muito quando eu vejo, né, muitos educadores parentais falando sobre isso, né? Sobre crianças, né? Sobre acompanhamento. Isso me incomoda muito, as receitas prontas, né? As coisas como se tudo fosse fácil, né? Como se a gente conseguisse fazer uma criança dormir no quarto, né, sem os pais, em 2 dias, né? Faça seu filho dormir com 3 meses, a criança vai dormir sozinha a noite inteira. Acabo com a É, birra você- da criança. A gente fica Isso, apavorada quando ouve isso. isso sempre me deu uma angústia, assim, até quando eu comecei a me posicionar no meu Instagram também, eu falei, cara, eu nunca não quero ir para esse lado, porque não é possível, eu nunca fiz isso, não sou mágica, não vou trazer soluções mágicas para as pessoas, acho que muitas pessoas se frustram também, embora eu sempre ajuste essa expectativa no início de um processo, né, de que não vai ser rápido, né, de que não vai ser algo de uma hora para outra, mas que é algo construído em conjunto com a família, né, com as possibilidades daquela família, com as possibilidades daquela criança. Então, acho que essa fala de vocês também, né, sempre muito respeitosa, assim, nesse sentido de respeitar a criança, respeitar a família. Quando eu via isso na fala de vocês, isso já me encantou. Assim, não, peraí, não é, acho que não é mais do mesmo, né? Elas estão trazendo uma orientação parental, né? Assim, diferente, né? Quando vocês trouxeram também a questão da disciplina positiva, eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso, que vocês tinham, que estava na metodologia, e isso me interessou muito, porque eu já estava estudando a disciplina positiva já tem algum tempo, assim, não fiz a formação, mas li os livros, né, da Jane Nelson e tal, mas eu sentia que aquilo também não era, né, daquela forma que era apresentado, assim, nos livros, é muito... Eu não sei, assim, a gente até já falou sobre isso no curso, né? Um pouco, não é raso, né? Mas assim, são questões que faltava alguma coisa. Eu acho que faltava vocês, assim, né? Faltava a visão de vocês sobre isso.
Sim, é algo muito padronizado justamente porque é para falar é educação parental, né? E por isso que a gente não Isso. quis utilizar esse nome de educação parental, porque é parte desse princípio de uma passividade do outro lado, né? E essa não é a nossa ideia. A nossa ideia é de uma construção conjunta, né? E não das regras prontas, né? Quando você fala educação Uhum. parental, me soa desta forma, ainda que nem todas as pessoas que se, Sim, né, que se dizem educadoras parentais fazem desta forma, né? Eu vou só ler aqui para a gente continuar, vou só ler. tá. A Ju Santos, né, tá contando aqui a dificuldade que está passando no momento com o filho dela, muito rebelde, né, que acha que é por conta da pandemia, assim, isso é muito nítido para gente que trabalha com criança, com os pais, né, que isso é um sintoma claro, né, do efeito desse isolamento, da pandemia, da dificuldade que todos nós, todos os elementos da família estão vivendo. Né? Então, Uhum. o que eu sugiro, assim, não teria como te dar uma ajuda específica sem entender o seu caso, mas o que eu te sugiro é que a gente tem, nesse curso, agora a gente ofereceu, na verdade, a gente tem um link na nossa bio, onde você pode se inscrever para a clínica social e você vai ser atendida por uma das nossas alunas por um valor social. Então, se isso fizer sentido para você, essa é a forma como a gente tem de te ajudar, né? Aqui nesse Instagram. Nós temos, eu e Fabrício, Instagrams pessoais, onde a gente fala para as mães, né? Onde a gente tem algumas dicas lá, onde a gente. A nossa comunicação já é direto para as mães, e aí, de repente, a gente pode também te ajudar de alguma forma lá naqueles dois Instagrams, tá? Mas se fizer sentido para você participar de uma clínica social, a gente tem a inscrição aí na nossa bio, tá? A Beatriz perguntou se a live tá gravada. Sim, tá gravada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Thaís está falando que ama também, que é pedagoga há 20 anos e está fazendo PC agora. Que delícia. A, a Tânia falando da clínica social. Muito bacana, né, Tânia? É verdade. A gente espera aí que cada vez mais as pessoas divulguem para que a gente consiga atingir outras mães também. É, a, você já me falou o seu nome, mas eu não gravei. Eu fico aqui no ZKF Fitness, não sei qual é o seu nome. Eu vivencio os dois lados, a educação e a psicologia. Atender a criança e atender seus movimentos é bem tranquilo. Porém, quando se trata das questões familiares, os caminhos tornam-se mais complexos. Sim. Alguns mais, outros menos, né? A gente estava falando ontem na aula, a gente ontem falou do módulo dos temas gerais da infância, quando a gente fala de separação, não tem como ser simples, né? Geralmente não é simples. Os processos são realmente mais. Tem uma hora que você olha assim, meu Deus, por onde eu vou? Qual é a ponta do nó? Tem 500 pontas desse nó, assim, por onde eu puxo? Né? Sim. Sim, aí a gente vai ter as resistências do sistema, a gente vai ter as resistências individuais também, né? O que complica ainda mais o trabalho. Mas é possível, tá, gente? É super possível. Com calma, a gente vai fazendo, né? Se a gente entra na intenção de resolver o problema daquela família, de dar soluções, aí é onde a gente mete os pés pelas mãos, né? A ideia é que a Uhum. gente tire um pouquinho, recue um pouquinho desse lugar de resolver o problema. Isso para mim acho que foi muito importante, assim, no curso também que vocês colocaram. Eu sempre, né, com criança, assim, em alguns atendimentos, quando você vê que a criança tá, até na escola mesmo, né, que tá alvo de alguma demanda muito inadequada, né? Ai, como que é, responsabilizando a criança por uma inadequação que às vezes é da escola, né, que não consegue atender a essa expectativa, né, de ficar sentada, enfim. Acho que isso ajudou bastante, assim, que a gente não tem que dar conta, né? Porque eu acho que como psicólogos, acho que às vezes a gente, por ter esse lado humano, digamos assim, né? Muito empático, às vezes a gente
entra numa de ter que dar conta, né, do outro, e às vezes isso não é possível, né, e nem é necessário, nem é nosso lugar, né? Eu acho que vocês colocaram isso algumas vezes ao longo do curso, né, de qual é o nosso lugar. A gente não vai apresentar todas as soluções, a gente não vai apresentar soluções mágicas, a gente vai construir isso com a família, de acordo com o que ela pode, né? Porque algumas famílias vão ter, né, vão ter uma fluidez um pouquinho, né? O trabalho vai ser um pouco mais fluido, algumas famílias vão precisar de um pouquinho mais de tempo, né? Quando vocês falaram da resistência, né? Algumas famílias vão precisar que a gente tenha um pouquinho mais de calma, né? Que a gente vá realmente respeitando a família e construindo um trabalho com base no que elas podem, não no que a gente quer também, né? Porque às vezes a gente traz uma ansiedade, né? Às vezes a gente se atropela na verdade a gente tem que olhar o que a família pode, o que essa criança está necessitando, né? Sendo que na orientação parental com um olhar para a família, né? Mas para a criança, né? De certa forma, exatamente para a criança também. Sim, sim. E a gente fala muito disso no curso, porque eu lembro lá um dia que uma das alunas na comunidade falou: eu vou atender, tô muito nervosa, não sei o que. Eu falei: calma, sabe por que você tá nervosa? Porque você tá achando que você vai ter que precisar levar É. todas as regras e soluções para essa família. Não é isso, não é. A gente vem falando isso no curso, né? O quanto que o bonito do trabalho e a eficiência do trabalho não é a diretividade. A diretividade faz parte, né? A gente levar as estratégias, a gente ajudar esses pais a construir as estratégias. Isso faz parte. Mas o que vai fazer diferença, de fato, né, para essa família é que ela consiga ampliar um pouco da consciência do que está acontecendo naquele sistema. Se eles não fizerem isso, eles não vão conseguir implementar as estratégias, né? Tanto é que chegam mães nos buscando que já leram e releram o livro de disciplina positiva do início ao fim, do fim para o início, do meio para o fim, do meio para o início, e não conseguem aplicar, porque simplesmente elas não têm consciência dos padrões de comportamento, da forma como eles se relacionam, né? Às vezes, como a gente vem falando, né? Às vezes carregam um modelo mental de infância ainda de uma família tradicional, ainda de algo que está lá atrás, né? E que influencia na relação com o filho, carrega questões da própria vivência com a família de origem, e isso acontece, isso esbarra na parentalidade, né? Então, a questão do trabalho não é justamente nas regras. A gente vai trazer, isso faz parte, né? Inclusive, é uma parte importante do curso, mas a sacada do trabalho não é essa. É justamente ampliar e trazer consciência, né? E aí, eu queria saber, assim, do curso, efetivamente, como é que foi? Se você inicialmente teve alguma dificuldade, o que você achou, assim, da estruturação do curso? Uhum. Então, assim, a minha dificuldade, porque assim, é muito conteúdo, assim, mas para mim eu gosto muito de estudar, então, assim, na verdade não foi uma dificuldade de acompanhar, né? Porque as meninas vão liberando os módulos, né? E a gente vai estudando nas aulas gravadas e depois tem a aula ao vivo. E a minha dificuldade, em função dos meus horários meio malucos, né? Que eu trabalho em dois ambientes, então, assim, eu estou trabalhando na ONG, em casa, no online e no consultório presencial. Então, cada hora eu tô. E com a Aham. pandemia, a gente tem que tomar banho, tem que fazer todo o processo maluco, né? De se desintoxicar do Covid. Então, a minha dificuldade era justamente de me organizar em relação aos estudos, assim, né? De ter o tempo para estudar. Mas, assim, isso não acho que é uma dificuldade, porque é algo muito bom. Eu gosto de estudar e são conteúdos muito bons. Mas, assim, acho que a dificuldade realmente nesse início foi mais de entender a diferença entre a orientação parental e o atendimento infantil, assim, né? E a orientação que eu fazia no atendimento infantil, porque embora eu acho que eu posso, né? Eu tenho trazido já elementos do curso, né? Que a gente vem estudando no curso, nos meus atendimentos com os pais, né? De crianças que eu atendo, mas eu entendi que tem uma diferença, né? Assim, quando a gente está no atendimento infantil, a gente conhece essa criança, né? A gente está ali com a criança no foco, né? No holofote está nela.
E já no processo, né, na orientação parental, né, já é diferente, né? Eu não conheço essa criança. Eu ficava sempre, mas como é que eu vou fazer isso sem conhecer? Você foi É, uma das que ficou é, perguntando, mas eu não vou ver essa criança, tem é, certeza? Fabiana, eu tem preciso ver essa certeza? criança. Eu preciso conhecer essa criança, ver como é que ela é, mas assim, aos poucos, né, eu fui entendendo a diferença e também saindo, porque assim, eu mesma tenho, né, nesse processo de que assim, o atendimento infantil é algo que eu gosto muito, mas não sei se é algo, eu não tenho filhos ainda, eu fico pensando, quando eu tiver filhos, talvez a vida meio maluca que eu levo hoje talvez não seja mais possível. Eu vou ter que fazer adaptações, eu vou ter que abrir mão de certas coisas. E eu acho que a orientação parental me manteria ainda, porque eu sinto que é um propósito, assim, sabe? Eu vejo muito alinhada, assim, como eu vejo em vocês, assim, né? Vocês falam das crianças. Eu lembro que uma fala que, não sei se você ou a Fabrícia que falou, né? Que alguma família falou como se vocês fossem no direito, né? Trabalhassem a favor dos direitos das crianças. É, E isso para mim é muito defensora forte, dos assim. direitos das crianças. E isso é muito forte, assim, porque eu vejo isso no meu trabalho, né, lá na assistência social, eu vejo muito isso alinhado também com o meu propósito no consultório. Então, acho que é uma forma de continuar ainda nesse processo, né? E fui entendendo, né, que a orientação parental era mais um caminho, né, para estar com as crianças e defender os direitos das crianças, defender possibilidades, ampliar possibilidades para essa criança e para essa família, né? Mas no início eu sentia só essa dificuldade nessa diferença, assim, né? De que era orientação parental e como que era a orientação dentro do atendimento infantil, né? Que os propósitos eram um pouco diferentes, né? O foco da criança no atendimento infantil é uma criança que está em alguma situação de sofrimento, né? E que a gente pode trabalhar com a família alguns recursos, ampliar algumas situações, né? Mas já na orientação parental é um pouquinho diferente, né? E até vocês trazem, né, aquele questionário, né? Que isso me ajudou bastante também, né? Elas trazem muitos elementos para a gente trabalhar com as famílias, né? O plano de ação, o questionário. E o questionário, eu já fazia um questionário que era uma anamnese, né, com as crianças, com a família das crianças no atendimento infantil, e ele era super extenso, páginas e páginas, assim, porque o foco era entender a criança. E já o questionário de vocês é mais focado em entender, né, qual é a demanda que fez procurar a orientação parental, né, quais são os valores dessa família, qual é a dificuldade deles em relação a essa parentalidade, né? Então, para eu entender isso no início, ajustando, assim, né? O que nas caixinhas, né? Isso aqui não é daqui, peraí. Fui reorganizando, mas eu acho que essa foi a dificuldade, assim, acho que foi só isso mesmo. Sim, porque o que a gente costuma falar é que assim, a gente faz orientação parental dentro da clínica infantil, né? A gente faz. Inclusive, todo o meu embasamento teórico é por conta disso, porque eu não fazia orientação parental antes, né? Eu Uhum. comecei a fazer, me assumir como orientadora a partir da certificação de disciplina positiva. Mas eu sentia muita dificuldade, assim, né, naquelas demandas mais urgentes dos pais, em dar conta daquelas demandas. Então, há a orientação dentro da clínica infantil. Mas é importante que se entenda que são dois processos diferentes, né? Uhum. Quando os pais já começa pela forma como busca, né? Como se busca o trabalho. Quando os pais te buscam para orientação parental, eles já vêm com uma noção, com uma ideia de responsabilização, né? Com uma ideia mais ativa do processo, o que é muito bom. Né? Não Uhum. necessariamente os pais que me procuram para orientação parental são para orientação parental, que a gente fala muito, que a gente faz, né, toda uma análise anterior para entender qual é o nível de sofrimento dessa criança, para, né, para encaixar essa criança ou no processo da clínica infantil, ou se realmente dá para fazer pela orientação parental. Uhum. Então, são processos diferentes, com implicações diferentes, com formas de estar desses pais diferentes, né? Uhum. Pode ser que você consiga, que você tenha um caso clínico infantil, que os pais vão estar na mesma vibe de um pai que te procura em orientação parental, né? É comum, Uhum. né? Mas não todos. E aí Sim. é diferente a postura, é diferente a relação, é diferente o processo. Né? O processo com a criança é um Porque processo mais lento,
Sim. processo com os pais, a gente a nossa proposta é de fazer algo de um trabalho mais breve, sempre pensando na autonomia desses pais, né? É orientar mesmo. Então, é bacana você dar essa tua visão do quanto foi difícil para você no início fazer, porque de fato, quando a gente trabalha sempre com uma mesma coisa, né? Eu acho que todo mundo está passando Uhum. por isso aqui enquanto, né, enquanto tá, ou está assistindo as nossas lives ou está fazendo o nosso curso, porque a gente traz uma proposta que é uma proposta não é nova no sentido que já existe gente fazendo isso, principalmente com grupos há muitos anos, muitos anos. Se você for Uhum. estudar, você vai ver que desde, né, de 1900 e, sei lá, 7, ele já tinha os cursos, os grupos de orientação parental nas escolas, né? E você tem estudos sobre grupos, mas né, essa coisa individual é algo que surgiu a partir da educação Uhum. parental, né? E a gente vê outros profissionais, mães que se formaram, né, que fizeram a certificação atuando como educadoras parentais e foi aí que a gente, né, que alguns psicólogos, não só a gente, obviamente, alguns psicólogos começaram a tomar esse lugar, não tomar dos outros, mas a ocupar um espaço que também pode ser nosso, que pode ser muito bem feito, Uhum. né? Então, não que os outros não façam, não estou dizendo isso de forma alguma. Eu aprendo muito com outras pessoas também, Uhum. né? Mas muito na base da educação parental. A gente tem um olhar mais individualizado de um processo, né? De um processo clínico mesmo. Então, essa é a diferença. Eu vou te fazer Uhum. mais uma última pergunta, mas antes eu vou responder aqui para a gente não subir essas perguntas não subirem muito. Uhum. Me interessei por orientação parental, pois aumentou minha demanda de pais que procuram por orientações. Pois é, eu acho que ao mesmo tempo que veio a pandemia, veio essa dificuldade, né? Ao mesmo tempo, tem muita gente falando sobre orientação parental, já, assim, já tem gente falando sobre orientação parental, coisa que não tinha há alguns anos atrás, há 4 anos atrás, né? Então, acho que pela divulgação mesmo, os pais estão entendendo que existe essa possibilidade, né? Antigamente, assim, eu tô com problema com meu filho vai para terapia. Mas não é necessariamente isso, né? Às vezes não é a criança. Às vezes seria mais efetivo se esses pais estivessem aprendendo a lidar com essa criança, né? E Uhum. por isso que a orientação parental faz muito sentido, principalmente agora, de fato, na pandemia. A Eliane pergunta para fazer a inscrição para o curso, será só no final da semana de formação? Sim, terminando a semana no domingo, a gente abre as inscrições. Se eu não me engano, segunda-feira a gente abre as inscrições para o curso, tá? É, a Suzana fala aqui: olá meninas, curso maravilhoso. Minha dúvida está no seguinte: quando há evidências de esgotamento e até depressão por trás de quem buscou a orientação parental, continua no passo a passo ou faz acompanhamento paralelo? Patrícia, deixa essa pergunta para você. Pois é, a gente falou aí disso, né? Então, que essa questão, né, da depressão, né, do esgotamento, ela tá falando dos pais, né, de quem buscou, né? Ontem justamente a gente falou sobre isso, né? Quando a gente observa até no processo de separação, né? Ontem um dos temas que a gente conversou foi sobre separação de pais. Eu vim cheia de perguntas porque é um tema que é muito frequente, né, no meu dia a dia, acho que de muitos psicólogos também. Acho que na pandemia também, pelo menos paciente que eu já atendia, teve alguns movimentos nesse sentido, né? As pessoas estão ampliando momentos de convivência, né? Muito mais restritos, aquele núcleo familiar. Então, realmente essa questão é muito importante. E te responder, né? Quando há realmente evidência de esgotamento, né? De depressão de quem buscou a orientação parental, a gente vai ter que fazer o que a gente faria, né? Num processo de atendimento infantil, por exemplo, que seria encaminhar, né, esse pai para atendimento individual, né, onde ele possa realmente receber esse apoio que a ação parental ela é para melhorar essas relações, né, entre pais e filhos, para trazer quando o foco é nessa questão familiar, né, voltado para a criança, né, também para essa relação. Então, quando é uma questão da família, né, algo que a gente conversou ontem sobre isso,
essa família, né, essa pessoa precisa ser encaminhada para um atendimento, para que ela possa realmente ter um espaço para ela, né? Porque às vezes até busca orientação parental, acho que vocês até colocaram isso, né? Às vezes busca orientação parental porque às vezes, né, a forma que encontrou de buscar ajuda é falando sobre a criança, mas às vezes o que ela precisa mesmo é de um espaço individual, né? E eu acho que mães, muitas vezes, eu sinto muito isso no atendimento infantil, né? As mães, muitas vezes, desejosas, né, de conversar, de serem ouvidas, né, de ter um espaço delas, né? E principalmente na pandemia, eu acho que tem um esgotamento muito grande, né? E as mulheres, todos nós sabemos que ficaram muito, né? Tem várias pesquisas que falam sobre isso, né? Que as mulheres ficaram mais esgotadas, né? Sobrecarregadas. Muito sobrecarregadas, né? Em função de diversas demandas, não só de trabalho, né? Home office, como é que você vai fazer um home office com criança com aula online, enfim, milhões de demandas. Então, acho que sempre é importante esse lugar, mas a orientação parental não vai atender a todas as expectativas também, né? Acho que é um pouco do que a gente falou também. Tem um espaço. Sim, e é super possível um trabalho paralelo, sim. O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, eu atendo um caso em que a psicoterapeuta, né, da paciente percebeu que havia várias questões, né, da parentalidade atravessando o processo individual e ela indicou o meu trabalho e hoje a gente faz um trabalho juntas, né? A gente de vez em quando se Uhum. liga para trocar uma ideia, para trocar, enfim, claro, obviamente com autorização da paciente, né? Para que a gente consiga alinhar um pouco dos dois tratamentos, né? Então, Uhum. sim, é possível um trabalho paralelo e é possível também você identificar que aquela pessoa, se tiver que priorizar, talvez precise priorizar por um atendimento individual. Tá? Uhum. A Camila perguntou assim: a disciplina positiva pode ser usada em consonância com as práticas da psicologia humanista? Ou o orientador parental deve escolher entre um e o outro? Olha, eu acho que a disciplina positiva, a teoria da disciplina positiva é uma teoria que conversa muito com a teoria, né, com a prática da psicologia humanista. A gente sempre, inclusive no curso, né, sugere que elas, e trazendo também um pouco da nossa visão, da forma como a gente lê, né, a gente não vai ler a disciplina positiva ou trabalhar a disciplina positiva sem nenhuma crítica. Né? A gente vai entender o que faz sentido para a nossa visão de homem de mundo, o que faz sentido para o nosso trabalho e usar aquilo que é favorável e que está em consonância com aquilo que a gente acredita. Tá? Acho que a disciplina positiva é uma teoria linda, muitas vezes interpretada de uma forma errada, interpretada como permissiva e não é. Né? É importante que se estude a fundo, estude inclusive as bases filosóficas, né? Que baseada toda numa teoria de um psicólogo, né? Que é o Alfred Adler. Então, é uma teoria linda, mas que, né, a gente estava até falando isso aqui na live, que a Jane, ela escreveu um livro para pais, né? Então, ah, ela formata, né? Ela direciona, ele educa. É diferente do nosso Uhum. trabalho. A gente vai fazer um trabalho diferente a partir daquilo ali. A partir daquela leitura, a partir daquela teoria, tá? Mas acho super possível. Uhum. Suzana, obrigada. Agora eu vou te fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Eu queria saber tudo que você aprendeu no curso, lembrando que a gente terminou ontem a última turma, a gente faz aulas gravadas e semanalmente a gente tem um encontro de 3 horas online, né? E que eu acho que a Patrícia gabaritou, ela acho que estava em todos, não estava? Tava. E aí eu queria saber assim, o que esse curso, o que aquilo que você aprendeu mudou na sua prática profissional. Uhum. Agregou muito, assim, eu acho que foi fundamental para me dar mais aquilo que eu estava falando no início, assim, eu sempre senti muita necessidade de trabalhar com as famílias,
né, de ter recursos para trabalhar com essas famílias, não recursos de técnicas, assim, né? Até porque eu gosto muito, me identifico, embora minha formação não seja na Gestalt, né? Mas eu me identifico muito com a Gestalt terapia e trabalho sempre com o aqui e o agora, né? Com o que está presente no momento, com o que vem da família, né? Eu dificilmente vou trazer algo de antemão, a não ser que seja no atendimento infantil, que foi algo combinado com a criança, né? Que ela me trouxe. Mas então eu sempre senti essa necessidade, né? Mas ao mesmo tempo senti ainda uma dificuldade, né? Nesse sentido de como fazer isso, né? Como você falou, assim, eu conversava com as famílias, né? Marcava encontros, mas sentia em alguns momentos uma necessidade de trazer mais informações, seja da neurociência, né? Quando, no caso que a família espera algo que não é possível no desenvolvimento naquele momento, ou que a escola espera algo que não é possível, né? Então, acho que a neurociência, por exemplo, é um dos pilares, um dos muitos pilares que as meninas trazem, né? De conhecimento sobre o desenvolvimento, sobre o funcionamento do cérebro, né? Então, assim, eu comecei a trazer, eu já estava estudando isso por mim mesma, né? Também tenho alguns livros, assim, de alguns autores, né? Que trazem essa questão da neurociência sobre, né, com esse olhar na criança, né? No desenvolvimento infantil. Mas eu acho que o curso me ampliou muito, assim, nesse sentido de recursos para trabalhar com as famílias, não técnicas, né, mas recursos realmente para eu embasar a minha prática, né, para eu trazer, para eu ampliar com eles, né, entendendo qual é a dificuldade deles, né, assim, com aquele início que vocês indicam, né, assim, que até alguém aqui colocou um passo a passo, né, mas eu acho que, assim, não é bem um passo a passo, né, porque vocês trazem uma metodologia, mas não existe uma rigidez, né, de você estar preso ali. Acho que o tempo todo a gente falou sobre isso, né, de estar presente, acompanhando essa família, né, o terapeuta como um orientador, né, parental como um radar ali, né, tentando pescar o que essa família está trazendo, tentando ampliar isso e ajudá-los nessa parentalidade consciente. Esse foi um dos conceitos assim mais bonitos que eu já tinha visto. Porque acho que a gente até me emociona falando disso, que eu acho que muitas mães que me procuram, embora eu não seja mãe ainda, muitas mães me procuram, né, e procuram muitos terapeutas com uma ideia, às vezes, de um julgamento. Até falam, ai, Patrícia, você não vai acreditar o que eu fiz. Ai, para com isso, fala o que você tá, né, o que aconteceu, né, e vamos ver como é que a gente pode olhar daqui para frente. Mas sempre com medo muito grande de um julgamento, né, e embora eu não seja mãe ainda, eu sempre tento trazer, né, essa sensibilidade, essa empatia para com o outro, né? E identificando que para ser mãe, né, isso precisa ser construído, né? E são muitas habilidades, né, que precisam ser construídas e isso não vem de um dia para o outro, né? Vocês até falam isso naquele documento, né, que vocês ajudam, que vocês trazem para gente, né, que a parentalidade é construída, né? Precisa ser estudada, né? Então não é algo que vem facilmente, como às vezes a sociedade coloca, né? Se criança nasce a mãe, ela vai nascendo aos poucos também, né? Assim como o Sim, pai também vai nascendo aos poucos. Então acho sim. que ter esses elementos, né, para ajudar as famílias a irem não em direção de ideal, né, de maternidade, um ideal de parentalidade, mas para uma consciência, né, de onde eles estão, né, como é que eles estão se sentindo nesse lugar. Não sou eu que vou dizer o que é certo, o que é errado, né, como eles devem fazer. E tem que trazer milhões de receitas, faça isso, faça aquilo, né, tudo vai passar magicamente. Mas assim, nesse sentido de uma implicação deles mesmo. E acho que a diferença da orientação parental, como você colocou, para o atendimento infantil é essa vantagem. Isso que eu acho muito bonito também, né, que assim tem mais potência quando a família busca, né, para eles mesmos. Eles não estão querendo. Tem até um texto da Violet Oaklander, né, que ela fala que eu não conserto crianças. E eu sempre me senti, às vezes, muito impelida, né, por várias pessoas a consertar Sim. crianças. E isso nunca foi meu olhar, assim. Eu sempre ajusto isso. Não, peraí, seu filho não está aqui para consertar, ele não tem nada de errado com ele. Né? A gente só precisa ajustar, entender por que está acontecendo isso, o que está por trás, e eu acho que vocês trazem isso o tempo todo, né? Essa questão de uma sensibilidade muito grande com essa família e com a criança, mesmo a criança não estando ali, né? Mesmo a criança não estando ali, tem um respeito por essa criança, né? De tentar ajudar a família a olhar para essa criança, porque muitas vezes a família vem com uma lente, né? E não está conseguindo enxergar o que aquela criança precisa, né?
E às vezes alguém de fora, né, com todas essas informações, com todos esses elementos, vai ter mais recursos para ajudar a família a ampliar, né, e seguir nessa parentalidade consciente, fazendo escolhas que sejam mais apropriadas para a família, não para mim, nem para um ideal de sociedade. E eu acho que isso me ajudou bastante, assim, a partir do momento que eu comecei também a me posicionar, né, como orientadora parental, acho que isso fluiu também bastante. Já recebi alguns casos com essa indicação, comecei a me divulgar nesse sentido. E é algo que assim já enche meus olhos, sabe? Já, porque eu acho que teve um encantamento assim com esse universo que acho que é muito potente. É o que você falou, na família procura, porque essa família está disposta a se trabalhar, claro, com todas as suas dificuldades, né, todo o seu processo, mas ela está disposta, né? E ela está disposta a se olhar, né? E seguir e caminhando junto, né? Então acho que isso me ajudou bastante ter esses elementos, né? Que vocês ajudam a trazer, né? Do plano de ação, né? De você conseguir mapear como é que está essa família, né? Quais são os recursos? Eu sempre trabalhei muito olhando os recursos, né? Tentar entender não só o que está em dificuldade, mas também o que que a gente pode, o que que eles já estão fazendo e já está funcionando e como que a gente pode ampliar isso, né? Eu acho que isso também é muito raro, né? Geralmente a gente fica, né? Eu vejo muitos profissionais, às vezes, focando no que é família, né? O que me incomodava, às vezes, como você falou, tem muitos profissionais muito bons, né? Mas, assim, o que me incomodava, às vezes, no discurso era que é tudo muito fácil, assim, né? Ah, faz isso, faz aquilo. São soluções muito fáceis e a gente sabe que, na realidade, não é fácil, né? Assim, não é fácil Não, e você aí eu acho que mudar. isso traz mais frustração, né, Patrícia? Sim, Porque, né, pô, mas para aquela mulher do Instagram é tão fácil, gente. isso, Por que para mim não é? Né, assim, isso. a gente fala muito aí, Fabrícia, a gente divide muito das nossas vulnerabilidades enquanto mãe. Nós que bebemos e, assim, a gente respira parentalidade o dia inteiro, né? A gente É. estuda isso o dia inteiro. Mas assim, a nossa vivência como mãe é uma outra coisa, né? A gente dá as nossas derrapadas, a gente e hoje em dia a gente faz isso de uma forma muito mais tranquila, porque a gente não busca perfeição, a gente busca consciência. É perceber o que Uhum, aconteceu, é saber né, o que me levou àquele descontrole, né? É saber pedir desculpas, é saber renegociar, né? uhum. E de fato, e tudo que você está falando, que é muito bacana, assim, é muito tem sido tá sendo assim essa live muito boa assim para eu perceber que porque a gente traz muita informação técnica, né? Mas eu acho que o mais importante não é isso, né? E o mais Uhum, importante é tudo aquilo que você está que você está definindo para mim como algo como que foi transformador para você. E tem uhum. sido e hoje mais uma vez eu me emociono aqui, como me emocionei ontem, vendo que o que a gente queria, né, está sendo passado. Mais do que as Uhum. técnicas, mais do que as estratégias, porque isso é importante, é um diferencial do curso, Uhum. obviamente, né? Mas o que está além disso é o que é o transformador, e você falou para mim lindamente aqui. Muito obrigada, Ah, Patrícia, viu? eu que Muito obrigada pelo agradeço. feedback. Eu que agradeço. Foi muito bom. Assim, acho que você viu ontem todo mundo, né? Sofrendo já assim com essa separação, né? Até brinquei que eu estava com ansiedade de separação, porque foi muito bom, né? Assim, aprender com vocês e ouvir. Acho que a fala de vocês é sempre muito sensível, assim, e humana, né? Acho que às vezes essa questão da perfeição da maternidade é algo que sempre me tocou, assim, porque eu sempre via mães, às vezes, na minha sala de espera chorando porque a escola disse que a criança era autista só porque não estava interagindo e não tinha nada de autista, ou porque a criança tinha que ficar quieta e a criança não estava conseguindo realmente, era uma dificuldade e em sofrimento e sendo exigidas como se fossem culpas delas, né? Como se fossem responsabilidades delas e sempre em um estado de muito sofrimento. Isso me tocava muito, assim. Eu acho que o curso de vocês ajuda muito nesse sentido, né? De redirecionar isso, né? Assim, o que eu posso fazer para ajudar essa família a entender o que essa criança precisa, né? Porque eu acho que é o tempo todo isso, quando a gente fala do iceberg, né? O que está por trás disso, né? O que está na ponta desse comportamento, o que está embaixo desse comportamento, né? O que essa criança está indicando que está precisando, é ajudar os pais a olharem os filhos, né?
sobre um outro olhar. Então, acho que tudo isso que vocês trouxeram, né, como você falou, tem muita técnica, né? Vocês trouxeram muitos elementos, acho que também preciso falar disso, acho que eu não falei muito, né, do método realmente que vocês trazem, mas acho que tem esses dois lados, né? O equilíbrio, porque tem alguns cursos que você faz, são milhões de técnicas e tal, e você fica, cara, mas espera aí. E o outro lado, né? Como que eu vou, ainda mais quando você trabalha com a Gestalt, né? Com esse olhar do aqui e agora, você não vai chegar cheio de preconceitos, de preconcepções de como vai ser a sessão ou não. Né? Então, você olhar para uma família e estar aberta para essa família, né? Entendendo o que ela precisa, o que ela para onde você pode acompanhá-los nesse processo, né? E ter esses recursos, né, técnicos que vocês trazem, né? Que seria um passo a passo, mas que na verdade nem entendo como passo a passo, assim, porque é uma metodologia realmente, é uma abordagem muito e por isso que eu acho que cabe em muitas abordagens, né? Muitas abordagens, porque não é muito rígido, né? Tem um espaço ali para uma Para flexibilidade, criação, né? né? Sim. Exatamente. E vocês falam isso, acho que logo na primeira aula vocês falaram isso, né? Que o terapeuta precisa ter uma capacidade criativa, né? De fluir junto com a família para onde for necessário, né? E trazendo de volta quando for preciso também. Então, acho que é isso, né? Eu acho que é esse equilíbrio, assim, não vai nem para um lado de só que é um pouco do que a disciplina positiva a gente estava falando que traz, né? Assim, muitas regrinhas e coisas, né? Conceitos que ajudam a embasar, mas que não são suficientes para a gente dar conta desses atendimentos, né? Acho que o curso de vocês ajuda muito nesse sentido, esse equilíbrio entre a teoria, né, e uma prática, assim, com todos os temas que vocês trazem, né, temas da infância, desenvolvimento, né, como é que é o desenvolvimento cognitivo, separação, temas que a gente se depara no dia a dia, como desfraude, que às vezes a gente fica assim, né, poxa, como é que seria nesse caso, né? Vocês fazem reflexões, estratégias, como a gente poderia abordar isso, mas sem enrijecer. É isso que eu acho Enrijecer, interessante. isso. Senão não tinha como, né? Duas gestalterapeutas não ia ter como trazer nada rígido. Pois A é. gente tentou o meio termo. Isso, mas ficou super meio E é por isso termo. que eu acho que fala com todas as abordagens. Acho que é justamente por Isso. isso. Exatamente. E Patrícia, aí, muito, quem é muito. de uma área ou outra vai encaixando, né, dentro do que Sim, é sim. Vai tendo possível. essa É isso. liberdade, né, de criar, que é o que a gente, É, inclusive, pede que vocês sim, sim. façam mesmo, né? Muito, muito, muito obrigada, Patrícia. Vou morrer de Nada, eu que saudade, mas agradecer. a gente já vai montar coisa para vocês. Fiquem tranquilas. Isso. Elas acabam pedindo outros cursos, Isso, entendeu? a A gente gente pediu um monte de curso, faz mais uma aula sobre isso, sobre aquilo. A gente não quer quebrar o vinho. não, a gente não larga as turmas, não. A turma 1 a gente também já inventa coisa para fazer junto com eles, entendeu? Fica tranquila. Ó, um beijo, Patrícia. Muito, muito, muito E obrigada beijo, pela live de obrigada. hoje. Foi linda. Obrigada, Tânia aí, que também que disse que se emocionou junto com a gente. Fofa. Tereza, enfim, todo mundo que participou aí, que participou com perguntas, as que ficaram mais caladinhas. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã temos a live para tirar dúvidas sobre a aula de hoje. Se você ainda não assistiu, corre para assistir, para a gente poder conversar amanhã, tirar as dúvidas de vocês. Eu e Fabrícia aqui às 3h. Tá bom? Beijo, Patrícia. Obrigada. Arrasa, viu, nas orientações. Obrigada. Pode deixar. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau, tchau. Beijo.